Olá pessoal, hoje eu vou falar de um tema bastante complicado, né? Eu recebi essa semana algumas postagens via WhatsApp, que tem sido a rede social mais utilizada como forma de propaganda nesses últimos tempos, né? Esse texto eu recebi, na verdade, por acaso. Eu achei que fosse um aluno que estivesse mandando, mas na verdade o celular não estava com ele, estava com outra pessoa. Eu liguei, a pessoa confirmou que o celular realmente não estava com ele. O conteúdo do texto diz o seguinte: Convocação geral à Igreja Brasileira. Irmãos e irmãs da Igreja Brasileira, independente de sua denominação e das diferenças com relação a pensamentos e doutrinas, nós precisamos nos unir nesses próximos dias através da oração e jejum coletivo pelo nosso país. Até aí tudo bem, parece ser uma coisa bem própria da religião, você fazer esse tipo de ação, né? Jejum, oração. Só que o texto continua dizendo o seguinte: Sabemos que as forças do mal estão se movendo através da mídia mentirosa para induzir a nação ao erro e votar em candidatos comunistas, que são contra a família e principalmente contra a pregação do Evangelho. Bom, aí eu já comecei a ficar preocupado com esse texto. Fora isso, ainda temos o exército do mal trabalhando para que no dia a dia da eleição haja fraude nas urnas e a mentira prevaleça sobre a verdade. Vivemos um momento de ameaça real à liberdade religiosa em nosso país. Fato que, se porventura vier a se concretizar com a vitória do PT ou desses partidos aliançados com o comunismo, citando os partidos PSDB, PDT, Rede, a Igreja será a primeira a sofrer retaliações e uma perseguição que nunca houve desde o seu início aqui no Brasil. Já está tudo preparado por detrás dos bastidores. Não dá mais para se omitir e brincar. Temos que nos posicionar como sempre fez o povo de Israel no passado. Primeiro através da oração e jejum. Depois, através da ação votando certo. Somos mais de 40 milhões no Brasil e temos nas mãos o poder de decidir nessa eleição e vamos nos unir nesta causa. Se você compartilhar essa mensagem com mais 10 amigos cristãos, ela vai viralizar logo. Todos estarão unidos em jejum e oração e Deus vai sacudir essa nação para lançar por terra todo o mal. Bom, esse tipo de discurso é um discurso que não é novo, na verdade, né? Existe na nossa história e na história do mundo alguns exemplos desse tipo, né? De classificar alguns elementos sociais como sendo pessoas do mal, ou pessoas ou inimigos que devem ser combatidos. Onde é que eu onde é que eu estudei isso? Onde é que eu busquei informação sobre isso? Não foi no WhatsApp. Eu tive a oportunidade de ler durante a minha vida alguns textões mesmo, textos grandes, que tratam sobre o assunto. E aí eu vou apresentar dois deles agora. Um deles foi escrito durante os anos 20, né? Finalzinho da segunda década do início do século 20 até a segunda década, né? A terceira década do século 20. É esse livro aqui que eu tenho nas minhas mãos. Ele é um livro raro, né? É um livro, uma edição antiga, tá? Se chama em alemão Mein Kampf, que em português significa Minha Luta. Quem escreveu esse livro identificou dentro dessas páginas quem seriam os inimigos do povo, quem seriam as ameaças, quem seriam os maus, as pessoas más, essas que a gente deve combater. Então ele disse aqui, por exemplo, que entre esses elementos maus estavam os judeus. E aí, algum tempo depois, já nos anos 70, um ilustrador, quadrinista norte-americano, de origem judaica, escreveu esses dois volumes que estão compilados aqui, de quadrinhos, né, onde ele vai descrevendo a consequência daquele discurso do mal em relação a esse grupo social que foi perseguido, morto, torturado durante a Alemanha nazista.
essa daqui é a consequência desse tipo de discurso. Esse discurso não é novo. O que me assusta nisso? É ver várias pessoas que eu conheço, várias pessoas boas, estarem comprando esse discurso como se ele fosse algo natural, como se ele fosse necessário. Isso é muito perigoso. Esse livro aqui, por exemplo, se vocês observarem na capa, ele tem aqui um gato e os ratos. Isso faz parte da propaganda nazista da época, que era identificar como elementos a serem perseguidos os ratos. Os ratos causam nojo, né? Causam repulsa. E era assim que os alemães passaram a ver os judeus. E é assim que hoje algumas pessoas estão vendo os militantes do PT, os homossexuais, os negros, os refugiados de outros países. Então, esse tipo de discurso de ódio, ele faz com que você ache que, combatendo essas pessoas, você vai resolver todos os problemas. Isso é mentira. Eu não vou pagar para ver. Talvez a gente realmente não esteja na Alemanha. Lógico, o Brasil é um país bem diferente da Alemanha. E talvez o Bolsonaro não seja Hitler. Ele é bem diferente do Hitler. Mas as consequências desse discurso a gente já conhece. E eu não vou pagar para ver. Espero que você também não.